Reflexão da liturgia da palavra deste domingo, dia 11 de outubro, 28º domingo do tempo comum. Estamos na reta final do ano litúrgico e a liturgia, nestas 6 semanas que nos restam, acentua o compromisso missionário, o compromisso com a construção do reino de Deus através da construção de um mundo mais justo e fraterno. A justiça é, portanto, o tema central da liturgia deste 28º domingo do tempo comum. O reino de Deus nos é apresentado como um banquete, o banquete da justiça, e somos convidados a fazer parte dele. A justiça é um tema caro em Mateus, evangelista deste ano A da liturgia. Fomos nos 3 últimos domingos chamados por Deus para trabalhar na sua vinha. No primeiro desses 3 últimos, o 25º domingo, Jesus passou na nossa vida em vários momentos e nos convocou para a missão. No final, independentemente do horário em que fomos chamados, ele pagou igualmente a todos. É a justiça do reino. No 26º domingo, ele convidou os 2 filhos para trabalhar na vinha, a missão. O primeiro disse que não ia, mas depois foi, e o segundo disse que ia, mas não foi. Nesse caso, o primeiro fez a vontade do pai, pois apesar de ter negado, refletiu, mudou de ideia e agradou ao pai. Já o outro foi incoerente e enganou o pai. Nesse dia fomos questionados sobre a nossa coerência no compromisso assumido e o tipo de resposta que estamos dando a Deus. No domingo passado, o 27º domingo, a liturgia nos mostrou a responsabilidade de cuidar da vinha que ele nos confiou, a missão de cuidar desse mundo e oferecer a Deus os frutos desse trabalho missionário. Fomos questionados sobre a nossa responsabilidade. Hoje recebemos um convite para uma festa de casamento, o banquete nupcial. Com essa breve memória do processo de convocação para a missão, entramos no tema da liturgia deste domingo, que está repleto de significados simbólicos. A festa é o sinônimo de alegria e de vida plena. É o que Deus quer para seus filhos. Quando se trata de festa de casamento, ela se recobre de outros significados. É também pacto, aliança, compromisso. É, portanto, a festa da aliança que Deus faz com a humanidade. Ele, Deus, faz a sua parte, prepara a festa e nos convida através dos seus profetas. Qual está sendo a nossa resposta? Através de parábolas e com linguagem metafórica, o texto mostra em detalhes essa aliança e nos conduz a refletir com profundos questionamentos sobre o nosso compromisso cristão de construir um mundo mais justo e fraterno. Quem são os primeiros convocados para esse banquete da justiça? Os primeiros convidados são as autoridades. Não porque sejam mais importantes, mas porque têm mais poder para transformar o mundo e fazer a justiça acontecer. Nesse caso, os sumos sacerdotes, que representavam o poder político e religioso, e os anciãos do povo, que representavam o poder econômico. Trazendo para a nossa realidade, os primeiros a serem chamados para fazer justiça são os que detêm algum tipo de poder, principalmente esses que foram citados. Em seguida, todos são chamados, pois a justiça é compromisso de todos e não apenas de alguns. Qual foi a resposta desses primeiros? Não aceitaram o convite e deram desculpas esfarrapadas. Eles tinham outras preocupações, as suas posses, os seus bens. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. Essas foram as desculpas que os procedimentos diante do convite. Quais são as respostas
e os procedimentos hoje quando somos convidados para participar do banquete da justiça? Que desculpa nós arranjamos para não participar desse banquete? Uns dizem que não têm tempo porque trabalham demais. Outros porque têm outras preocupações, família, negócios, estudos, etc. Alguns chegam a ser violentos com os que insistem no convite, como é o caso daqueles que mandam matar quem prejudica seus negócios, como vez por outra vemos nos noticiários. Por exemplo, os que cometem crimes bárbaros pela posse da terra, pelo tráfico de drogas, prostituição e outros interesses escusos que são ameaçados pelas denúncias proféticas. Assim, vamos entendendo o que Jesus quer dizer para nós com essa parábola de hoje. Será que Deus desiste de seu projeto de amor diante dessas respostas? Jamais. Ele envia outros empregados, profetas, e pede para estender o convite para todos nas encruzilhadas da vida. Todos, indistintamente, são chamados. Ninguém fica de fora dessa festa da vida. Bons e maus, justos e injustos, santos e pecadores. Porém, só um critério é colocado para participar desse banquete: vestir-se com o traje da festa. E qual é o traje da festa? É o traje da justiça. Quem não se revestir com as vestes da justiça não poderá participar desse banquete, não participará da aliança e será tirado da sala, como foi feito com aquele que entrou sem estar de acordo com o critério colocado pelo dono da festa. A oportunidade é dada a todos, mas os que não querem aderir à proposta do reino ficam fora dele. Entendemos assim o que Jesus quer nos dizer quando diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Não é ele que exclui, somos nós que negamos o seu convite ou nos recusamos a nos comprometer com ele. Se ele passasse aqui hoje, fisicamente, quantos ele encontraria vestidos com os trajes da festa? Seriam muitos ou seriam poucos? Podem ter certeza de que o número dos que estão sem o traje é surpreendente. São os que praticam uma religião de interesses. Só buscam a igreja quando tem algum interesse particular, mas quando lhes são pedidos algum compromisso, tira o corpo fora com a desculpa esfarrapada ou desculpas esfarrapadas. Há os que pensam que os que ajudam em alguma pastoral ou trabalho na comunidade são pessoas desocupadas. Engana-se quem pensa assim. Muitos dos nossos agentes de pastoral são pessoas com muitas outras responsabilidades fora da comunidade, mas que aceitam o convite de Deus para o banquete da Eucaristia. O banquete que Isaías apresenta na primeira leitura, que representa a vida que Deus quer para seus filhos. Porém, para isso é preciso aprender a viver como ensina a segunda leitura de hoje. Paulo diz: eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade. O bom discípulo e missionário não é aquele que busca a Deus apenas em algumas situações de sua vida, mas em todas responde afirmativamente, com empenho e dedicação. Tudo posso naquele que me fortalece, diz Paulo. Quando cremos, não há por que recusar o convite. Ele nos capacita para a missão, ele nos dá poder. Com essas reflexões propostas pela liturgia de hoje, possamos fortalecer o nosso compromisso missionário, o nosso sim a Deus, e assim participar do banquete da justiça. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.